Capítulo 5. Seja positivo. Seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outra vez, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou a acreditar que qualquer coisa boa jamais lhes acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembre-se de Provérbios 23:7, pois como ela pensa em seu coração, assim ela é. Muitos anos atrás, eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse 2 pensamentos positivos sucessivamente, minha mente teria cãibras. Minha filosofia era essa: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontado quando não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que tinha medo de acreditar que alguma coisa boa poderia acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca também era, e portanto minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Em Mateus 8:13, Jesus nos diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz: "E seja feito conforme a tua fé." Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo, então, naturalmente, muitas coisas negativas aconteciam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e não podemos controlá-lo em nossos pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você nesse momento, pelo menos comece a pensar: bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que ele me ama. Seja o que for que ele fizer, será bom e serei abençoado. Comece a pensar positivamente sobre sua vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir, mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida nesse momento não seja boa. Espere que Deus trará o bem proveniente dela, como ela prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam com Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há 2 maneiras de você olhar para essa situação. Você pode dizer: "Eu sabia, nunca falha. Toda vez que quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que essa ida às compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece com os meus planos." Ou você pode dizer: "Bem, eu queria ir fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje, então vou aproveitar meu tempo aqui." Em Romanos 12:16, o apóstolo Paulo diz para nos ajustarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente, tive excelente oportunidade de praticar esse princípio. Dave e eu estávamos na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela havia escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada.
Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha, então, era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha de fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer independentemente do que acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa, ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergaria um canto do papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que, com fé e esperança nele, as coisas ruins podem se transformar em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando sua vida em Cristo. Você é uma nova criatura com uma vida nova em Cristo. Você pode ter sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se. É um novo dia. O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade e dizendo: sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou boa obra em mim e Ele é capaz de completá-la. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é a parte do trabalho dele. João 16, versículos 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele irá me tornar muito positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarro. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que, como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida, desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e o encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga "eu não estou doente",
porque isso não é verdade, mas você pode dizer: creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer: provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer: o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. Creio que ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que o seu ex-noivo a procuraria e iria se sentir da mesma forma. Eu aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse: bem, isso não é ser negativa? Não é não. Negativismo seria pensar: minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá. Eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer: estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que o meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que nosso relacionamento será restaurado, mas mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como eu quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio que no final tudo cooperará para o melhor. Isso é enfrentar os fatos tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. E isso é equilíbrio. A força da esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Romanos 4, 18 a 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, não poderemos permitir que a situação controle nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas acima de todos eles, cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer, apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornarmos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele nós também devemos ser positivos. Você deve estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando: Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu encorajo a reler Romanos 4, de 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos, considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em todo o tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteçam. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento,
Se eles vierem, você pode esperar e ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Espere receber. Para receber, espere. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, procuram e o desejam sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria e sua companhia incomparável e contínua. Isaías 30, 18. Esse versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem quer ser gracioso, mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tenha expectativa. Pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo uma manhã no banheiro, quando percebi que o banheiro ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora. Alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor, que sensação é essa que eu sempre tenho? Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito. Logo depois disso, encontrei a frase em Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando não as tinha, ainda assim estava infeliz, porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar a vida e ter bons dias. Guarde sua língua do mal, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3,10. Esse verso nos diz claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter mente e boca positivas são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim, sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo.